Depois da sessão tumultuada com prisão do Roberto Dias, ontem a sessão da CPI com a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, a Franciele Francinato, correu às mil maravilhas. Super bem tratada, toda hora sendo elogiada pelo seu currículo, pelas informações que ela trazia, mas, na minha singela opinião, ela trouxe duas informações de relevância para a CPI e para a sociedade brasileira. A primeira é justamente o motivo que ela saiu do cargo dela, que ela deixou a coordenação do Programa Nacional de Imunização. E ela disse que foram por dois motivos simples. A primeira é que não tinha vacina, então não teria como ela aplicar um programa de imunização aqui no Brasil para a Covid-19. E a segunda tem uma correlação com a primeira. Ela falou que um programa de imunização, o programa em si, precisa de comunicação, precisa informar a sociedade. E nesse programa da Covid-19 não houve comunicação. E assim ela preferiu deixar o cargo dela justamente por causa desses dois fatores. Mas o segundo ponto que eu reputo de importância é justamente ela falar que sofreu pressão de grupos que se declaravam prioritários. Todo mundo queria entrar na lista de prioritários. E ela falou que a lista foi feita justamente porque não tinha vacina suficiente para todo mundo. Então teria que priorizar alguns grupos, seja por faixa etária ou pela sua atividade produtiva econômica, para assim depois, quando tivesse mais doses, vacinar o restante da sociedade. E ela disse que sofreu pressão de todos os lados para que grupos entrassem nesse grupo prioritário. E o que eu reputo de importância é que ela sofreu pressão do seu superior para que os presidiários deixassem de ser grupo prioritário. E aqui a gente tem que verificar que pressão foi essa. Não estou aqui falando que essa pressão é ilegal, é inconstitucional, é auto ilícito. Não, até porque um superior pode e deve questionar o seu subordinado. Mas temos que verificar qual foi a pressão, por que da pressão e por que tirar os presidiários do grupo de risco, do grupo prioritário. Temos que saber isso e saber se essa foi a única pressão. Porque se foi somente essa pressão, ele vai ter a justificativa dele para tirar esse grupo lá do grupo prioritário e acabou. Concorda você ou não concorda? Eu mesmo discordo, mas respeito plenamente quem concorde que os presidiários não deveriam ser grupo de risco. Aqui, nesse ponto, estamos tratando de ideias e, a priori, não de licitudes. Diferente das diversas denúncias que o ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, que foi preso pela CPI, está sofrendo. Agora, além da denúncia de ter cobrado uma propina de $1 por dose, surgiu uma nova denúncia que teria favorecido a empresa, aumentando o contrato em 1.800%. Não foi 100%, não foi 180%, foram 1.800% a mais. E o pior, depois do próprio jurídico ter questionado esse aumento, ter pedido até para rescindir esse contrato. E aqui eu chamo a sua atenção. Devemos cobrar investigações de $1 a mais, desse 1.800% a mais. Temos que cobrar sim, independente se você é de esquerda, de direita e de centro. Mexeu com dinheiro público, ainda mais nessa fase que estamos passando de pandemia, mexe no seu direito à saúde e no meu direito à saúde também. Então temos que cobrar investigação. Não estou condenando o Roberto Dias. O vídeo de ontem mesmo foi questionando a prisão dele, o ato da prisão. Não que ele teria recebido $1 a mais ou não. Não diz que ele é inocente disso. A todo momento, o que eu cobro aqui no canal são investigações. Agora, seja de $1 ou seja desse contrato com um possível faturamento a mais de 1.800%. Que se investigue tudo e a todos. E ainda falando da CPI, ontem o presidente da CPI, Omar Aziz, enviou uma carta ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. E na carta ele queria saber qual seria a posição do presidente sobre as denúncias dos irmãos Miranda, em especial do deputado Luiz Miranda, que falou que se reuniu com o presidente e fez uma denúncia de um suposto pedido de propina no Ministério da Saúde. E o presidente ontem, na sua live de quinta-feira, deu uma resposta muito simples e fácil de entender. Ele falou que cagou para a CPI. Ou seja, o presidente não vai responder essa carta. E aqui eu chamo a sua atenção que constitucionalmente e legalmente o presidente não tem motivo nenhum para responder a carta. Confesso que, na minha singela opinião, eu queria saber a posição do presidente. Me chama a atenção ele ficar calado. Tem uma denúncia contra ele envolvendo diretamente o nome dele
e ele ficar calado, não negar expressamente. Mas é uma estratégia de defesa e eu respeito isso. Vamos lembrar que cabe o ônus da prova, ou seja, quem tem que provar é quem acusa. Então, o Luiz Miranda que teria que provar se denunciou ao presidente ou não, porque o encontro não foi negado pelo presidente, mas a denúncia que ele fez ao presidente que teria uma possibilidade de um ilícito dentro do Ministério da Saúde e aí desencadear um crime de prevaricação do presidente tem que ser provado por quem acusou. E aí é uma prova que tem que ser robusta, por causa do princípio do indúbio pro réu, que serve tanto para o presidente, quanto para a oposição, quanto para mim, quanto para você. É um direito constitucional garantido a todos. E sim, como eu sempre falo aqui no canal, se há uma possibilidade de um ilícito, que seja investigado. E aqui, se o presidente prevaricou, que seja investigado, que os irmãos Miranda tragam provas do crime de prevaricação, que o presidente soube de um ilícito e nada fez. Tem aí uma possibilidade do irmão do Luiz Miranda, do deputado Luiz Miranda, ter gravado. Traga a gravação, prove. E aí sim, se o presidente prevaricou, que responda. Mas se não restar comprovado, é um crime de denunciação caluniosa, que também cabe responsabilização de quem o fez. E por fim, falando ainda no presidente, ontem foram divulgadas pesquisas da XP, da Datafolha, em relação ao presidente, a seus adversários, e aqui eu vou falar a minha opinião. Eu não levo em conta pesquisa de intenção de voto, pesquisa de Datafolha, de XP, de quem quer que seja, porque eu já presenciei diversas vezes que a pesquisa deu completamente errado, inclusive aqui na Bahia, onde diversas vezes declarava um governador eleito em primeiro turno, chegou e o outro ganhou no primeiro turno. Então, para mim, essa pesquisa não serve com base de nada, até porque, nessa da Datafolha mesmo, eles questionaram 2.700 pessoas, aproximadamente 2.700. De onde? Quem são essas pessoas? Qual localidade? Tudo isso influencia. Não tem como você fazer uma pesquisa geral com 2.700 de amostra. Não tem como isso. Então, para mim, essas pesquisas servem somente para a mídia poder vender notícia, vender aquele marketing, e até porque você fazer uma notícia perguntando se o presidente é inteligente ou não, para mim, perde toda a credibilidade. Pode até perguntar em quem você vai votar. Tudo bem, com as ressalvas que eu falei, de onde, quem é o público-alvo que você perguntou, com todas essas ressalvas, você pode perguntar qual a intenção do voto. Mas perguntar se o presidente é inteligente já é um pouco demais. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é Vida Todo Dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.